Boa tarde, Argentina. Deus os abençoe. Que alegria estar hoje aqui com vocês, num lugar tão lindo, tão confortável, tão agradável. Consegue se sentir que estão aqui presentes. E hoje, na companhia de nosso irmão Carlos Alberto Baena, como pastor-geral da igreja, e aqui este servidor Andrés Carrilho, vamos estar hoje dando as boas-vindas, guiando esta parte de hoje deste estudo bíblico, para dar as boas-vindas a quem? Não consegui ouvir. Quem? E será que hoje haverão bênçãos? Será que hoje vamos ter milagres? Será que vamos ficar libertados? Bem, glória a Deus. Os vejo animados. Uma salva de palmas forte para Deus vivente. Para o Deus que vive, que nos dá a vida nova, que nos tem dado felicidade, que nos tem dado a paz, que nos tem dado os triunfos, que nos tem respaldado, que tem abençoado essa igreja, que nos tem dado a nossa irmã Maria Luísa como líder espiritual. Glória a Deus! Aleluia! Poderoso é o Senhor, grande é o nosso Deus, louvores ao Rei da Glória, viva o seu nome, grande é Jeová, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que lindo, irmãos, que lindo, é assim que temos que estar sempre, e parabenizamos todos vocês. E, sobretudo, ao nosso Deus que nos permite hoje nos reunir neste lugar, porque é uma promessa de Deus, porque saiba você que talvez venha alguém muito recente, que Deus nos fala, e que é Deus quem tem se encarregado de conquistar os nossos corações e de fazer que um dia como hoje tenhamos esse gozo espiritual. Hoje, quando entramos, uma criança me fez chorar porque eu ouvi chorando da felicidade que ele podia dar um abraço na irmã Maria Luísa, e foi um momento muito fofo, muito formoso, porque assim temos que ser todos, como aquelas crianças espirituais que amamos as coisas de Deus, mas vamos amadurecendo neste caminho e queremos agradar Ele, viver por Ele e para Ele. Bendito nosso Deus. Louvores ao Rei de Glória. Louvores ao nosso Senhor. Bendito nosso Deus. Vamos receber a pessoa que deu a primeira profecia, pela qual hoje todos estamos abençoados, caminhando para a vida eterna e felizes e cheios de plenitude. Nossa irmã Maria Luísa, apóstola e profetisa do Senhor. Glória a Deus. Claro que sim. Com vocês, este momento mais esperado, a nossa irmã Maria Luísa, e que Deus os abençoe a todos hoje. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs aqui da Argentina. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fico muito alegre e com muita felicidade que Deus, quando falou pela primeira vez o Senhor e disse que Ele ia levantar uma congregação em nível mundial, eu naquela época nem sequer meditei na promessa que Deus tinha feito a Abraão, quando Ele disse a Abraão: serás pai de muitas nações. E o Senhor disse, mais ou menos faz uns 50 anos, disse: eu vou levantar uma igreja, uma congregação em diferentes lugares do mundo. No mundo todo estarei levantando a minha igreja, a minha congregação. Eu vou me encarregar de formá-la, de ensinar a eles, de lhes guiar. Eu os levarei à igreja, eu os convertirei. Vocês, como humanos, não terão que se esforçar tanto para evangelizar ou para convencer a uma pessoa, porque eu vou os convencer. Essa foi a promessa que o Senhor fez. E também
Quando começou a igreja, eu lembro que as pessoas iam na igreja e começavam... E como começou esta igreja? Como começou? E eu tinha que contar a eles a história. E eu sempre estava lhes contando a história, todos os que me perguntavam. E eu demorava horas, 2 horas contando essa história. Até que eu decidi melhor escrever um livrinho pequenininho chamado Vivências. E o escrevi para que, por favor, os irmãos e as irmãs que tenham a curiosidade de saber os começos desta igreja consigam adquiri-lo e o leiam. É um livro muito agradável e é até romântico as narrações que eu conto aí. Parece uma novela, mas tudo com a vida real. Uma novela de ver o que Deus fazia, os milagres que Deus fazia, que isso é tão fantástico, que somente nas novelas e nos filmes nós vemos coisas na vida real dos seres humanos. Mas só Deus é quem faz essas coisas tão extraordinárias, tão incríveis. Eu os convido, as pessoas recentes. Se temos pessoas recentes e se temos irmãos ou irmãs recentes na igreja, eu os convido para que adquiram o livro, leiam a história, e ainda os irmãos que não o têm lido, a forma como Deus começou esta igreja, esta obra maravilhosa, da qual eu me sinto orgulhosa, porque Deus, tudo o que Ele disse naquela época, o tem cumprido literalmente. O Senhor não tem nos desapontado em momento nenhum. Deus se encarregou de preparar tudo, de preparar os corações, e seguramente Deus também preparou o meu coração para que eu fosse capaz de continuar, para que eu não me fosse desviar do caminho, para que eu não me deixasse enganar do diabo, porque o diabo tem querido enganar a igreja muitas vezes. Mas Deus nunca tem o permitido. Tem nos dado a capacidade de conseguir discernir e distinguir as armadilhas do inimigo e conseguir seguir em frente e não cair no erro, não cair no engano, nem na mentira. Porque muitas pessoas, muitas religiões, denominações, muitos grupos que têm querido, têm se levantado com as experiências de Deus, dizem, com as experiências do Espírito Santo, mas eles têm caído num erro e têm se desviado do caminho e terminam em grupos mentirosos e cheios de erros e de mentiras. E Deus nunca está lá nessas congregações, porque eles começaram bem, mas terminaram mal pela ambição, com certeza, pela falta de sabedoria, pela falta de disposição do coração, e que é Deus realmente quem está respaldando as pessoas. Deus os respalda para que tudo seja perfeito, para que tudo ande bem. E aqui estamos já, depois de 50 anos, estamos aqui e Deus está nos respaldando. E o Senhor se manifestando. Deus está fazendo milagres. Cada dia, todos os dias, ouvimos os milagres que Deus faz com as pessoas, as curas. Resolve os seus problemas, resolve os conflitos. O Senhor também envolvendo-se, às vezes, nos problemas políticos dos governos dos países, também Deus se envolve. Também Deus está aí, a sua mão poderosa lá, ajudando. E, sobretudo, onde está a igreja do Senhor, bem, Deus também vai ter muito cuidado do país, do governo, para que os irmãos sejam protegidos e não venha o inimigo um dia lhes colocar escravidão ou proibir ler a Bíblia ou proibir buscar a Deus. Então, Deus, a sua mão poderosa está aí também nesses países, os ajudando nesses lugares para a bênção dos crentes. Podem se sentar, irmãos. E eu lembro quando o Senhor falava a Abraão. E o Senhor lhe dizia a Abraão que ele ia destruir 2 cidades que se chamavam Sodoma e Gomorra. Deus as ia destruir. E Abraão se interpôs e disse: Senhor, como é possível que vais destruir essas 2 cidades? Coitadas dessas pessoas, porque eles têm que ir e perecer.
E ele lhe dizia: Senhor, tu não pensaste nos justos, nas pessoas que estão fazendo o bem lá naquelas cidades? E Deus lhe disse: se houvessem justos, eu não destruiria essas cidades. Como não tem justos, eu vou destruí-la. E lhe disse a Abraão: Senhor, e se houvessem 50? E o Senhor dizia: não há 50. E se tiver 40, 30, 20 e 10, Senhor? Se tem 10, eu não a destruirei, mas não tem 10. E foi assim, dessa forma, que Deus falava, ou discutia, ou debatia com Abraão. E Abraão era o intermediário. E Deus lhe disse: se houvesse em Deus, eu não o destruiria. Mas como não tem 10, tinham quantos? Um só. Para o Senhor era mais fácil tirar esse um, ou ainda os 10 os tivesse tirado também. O Senhor tirou esse justo para conseguir destruir aquelas cidades. Mas hoje em dia eu sei que em cada cidade há mais de um. E com certeza Deus também vai ter misericórdia das cidades, dos países, dos povos. Vai ter misericórdia também das invenções das pessoas, das ideologias, das filosofias e de tudo aquilo que o homem quer inventar, ajudado pelo inimigo. Mas Deus estará ali. A mão de Deus estará lá, protegendo os seus filhos, guardando os seus. É isso que é formoso, e agradecemos ao Senhor pelo respaldo que Deus tem dado a esta igreja. Porque é que Deus tem estado respaldando esta igreja. E como diziam os irmãos, já em mais de 60 países, em alguns é um grupo pequeno, mas esse grupo pequeno que está lá naquele país conta muito. Conta bastante para Deus e para nós também. E por isso nos sentimos felizes e orgulhosos, como diziam os irmãos, de pertencer a esta congregação. Na congregação de Deus, o povo do Senhor. Antigamente, Deus levantou um povo chamado povo de Israel. E Deus lhes fez muitas promessas. Mas Deus sabia que o povo fisicamente ia falhar. Mas Deus estava olhando o futuro, o seu povo, no sentido simbólico, espiritual do futuro. Era ao que Deus estava olhando. Para eles havia muitas promessas. Para eles são as promessas que agora vamos estar lendo aqui nos Salmos. Para esse povo futuro, para essa igreja que o Senhor Jesus estaria fundando com os seus apóstolos. O Senhor Jesus estaria construindo, edificando, que é o que está fazendo hoje em dia conosco. Nos edifica o Senhor, nos educa, nos ensina. Agradecemos a Deus por aquilo. Obrigado ao nosso Pai por essas bênçãos e agradecemos Ele por nos olhar e por estar aqui, porque para Deus Ele não olha as nacionalidades, nem as raças, nem as culturas. Deus olha um coração. É o que Deus olha. No que diz respeito ao temperamento, no que diz respeito à maneira de viver ou à cultura, é Deus quem se encarrega de nos transformar e de nos educar. E Ele olha o coração de um homem ou de uma mulher que tem fome e sede de Deus. É isso que o Senhor olha. E como Ele olha isso, nós aqui todos nos sentimos a família de Deus. Somos os filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Sejamos da cor que sejamos, temos um coração que esse sim não tem cor. Esse coração não tem cor, tem um sentimento de amar a Deus e de fazer a vontade dEle e lhe agradar. É assim que no dia de hoje, que estamos aqui, vamos honrar ao Senhor. A agradecer a Deus pelo seu evangelho e a estar todos juntos, felizes, dando a honra e a glória ao Senhor, porque para isso Ele nos formou, para isso foi que Ele nos criou, para que demos a glória a Ele. E aqui vamos estar contentes, meditando, aprendendo a doutrina, aprendendo como é que nós temos que analisar a Bíblia, para que cada um de nós sempre estejamos lendo a Bíblia e meditando nela e analisando-a, para que Deus
se agrade do que fazemos, para que Deus se manifeste em nossas vidas, para que Ele mande o Seu Espírito Santo, seus dons a nós, para que Ele nos respalde, para que Ele escute as nossas orações e Ele conceda nossas petições, nossos anseios, desejos, tudo o que temos na vida, para que Ele esteja sempre conosco. Por isso, vamos estar aqui hoje reunidos, aproveitando estes minutos de honrar ao Senhor, de glorificar a Deus. E antes de que comecemos a ler aqui em nosso Salmo 51, que nos corresponde no dia de hoje, no Salmo 51, vamos cantar um coro que diz, o 157, que diz, de cativeiro, quer dizer que nós, antes de conhecer ao Senhor, estávamos em cativeiro do diabo. Éramos escravos do pecado. O diabo nos tinha em cativeiro com o pecado. Éramos uns ignorantes, porque não conhecíamos o caminho de Deus. Não conhecíamos o caminho ou o plano de salvação. E é por isso, então, que este coro diz que nós estávamos em cativeiro e Deus nos fez livres, nos tirou dessas prisões. E aqui estamos sendo livres, conhecendo a Deus, e estamos aqui caminhando para a vida eterna. E queira Deus que todos nós cheguemos lá na vida eterna e que lá nos encontremos, lá na vida eterna, na eternidade. Então o coro diz, de cativeiro, éramos escravos, agora somos livres. O 157. É um coro que, talvez com as mãos, levantamos as mãos. Glória ao meu Deus, glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, agradecemos porque Ele nos tirou desse cativeiro. Honra e glória sejam para Ele. E quantos desejam e anseiam servir a Deus? Quantos desejam pregar a verdadeira palavra do Senhor? Vocês já começaram pregando desde as suas famílias, seus lares, na sua casa, na sua família. Quando tenhamos a oportunidade de falar com os vizinhos, as amizades, parentes, amigos, parentes, falar-lhes de Deus, porque Deus quer que o seu nome seja conhecido, que o seu nome seja honrado, glorificado, que o mundo saiba que Deus existe. Bendito o nome do Senhor, é isso que o Senhor quer. E nós somos os chamados, os que vão pregar, os pregadores, os evangelistas. Nós somos quem Deus vai enviar para dar esse ensinamento, para fazer conhecido o seu poder e para pregar. Nós começamos a pregação com a nossa família. É assim que começamos a pregar e ensinar-lhes.
Deus me fala, Deus me falou, eu encontrei uma igreja onde Deus me fala. Aí estamos pregando e por isso vamos cantar esse coro que diz: me envia, Senhor, a pregar. O 154. Dizendo ao Senhor, me envia. Já me enviaste a pregar a minha família, aos da minha casa, da minha família. Agora eu quero pregar às pessoas de fora. Quero que tu me des sabedoria e inteligência e me ensines doutrina para conseguir pregar aos outros. Me envia, Senhor, me respalda. O 154. Bendito Deus, poderoso Senhor, glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, obrigada Senhor. Podem se sentar e agora sim vamos começar com as nossas perguntas nesta noite. Boa tarde, irmãos. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à Argentina. Em Isidro Casanova, amamos muito. Glória a Deus por esse amor que tem nos colocado no coração. A minha pergunta está em Judas, versos 17 ao 23. Judas, o que, irmã? Do verso 17 ao 23. Bem, vamos olhar em Judas, do verso 17. Sim, irmã. Porém, vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo seus ímpios desejos. Estes são os que causam divisões, mundanos, que não têm o Espírito. Porém, vós, amados, edificando-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que duvidam, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa contaminada por seu sangue. E disso aqui vem a minha pergunta, que está no verso 23, depois do ponto e vírgula, que diz: e de outros tende misericórdia com temor. Irmã Maria Luísa, o que significa ter misericórdia com temor? Muito obrigada. E de outros, diz no verso 23, quando diz: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia. Quer dizer que não de todos tinha que se ter misericórdia. Não de todos, porque tinha alguns que mereciam a disciplina.
E os que não mereciam a disciplina, então dizia, tenham misericórdia deles. Então vemos, irmãos, que também nós temos que analisar, olhar quais são os erros que as pessoas fazem ou os crentes estavam fazendo, muitas falhas, muitos erros na igreja, na congregação. E de acordo com os seus erros, em alguns casos, alguns haveria que aplicar disciplinas e a outros teria que se expulsar da igreja. Isso lemos aqui. A outros tinha que se ter misericórdia. E isso como se sabe? Com o discernimento. E que o pastor, ou quem está pastoreando, conhece suas ovelhas, conhece os seus crentes, conhece as suas pessoas. E ele é quem está aí pastoreando a congregação, porque aí está Judas falando aos pastores, aos pregadores, aos profetas, está lhes falando de como tratar a congregação. E alguns tinham que se colocar em disciplina, outros tinham que se expulsar da igreja e outros tinham que ter misericórdia. E assim, hoje em dia, nós também estamos aprendendo e pedimos a Deus que nos ajude para que Ele nos dê as capacidades de dirigir o povo, ensinar e dirigir as congregações com sabedoria e entendimento e com a ajuda do Senhor. Bem, continuamos adiante. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Receba uma saudação da igreja de Córdoba. Irmã, amamos no Senhor. A minha pergunta está baseada no livro de Jeremias, no capítulo 25, versos 5 e 6. Em Jeremias, capítulo 25, versos 5 e 6. Posso ler? Sim, irmã. Bem, quando diziam, tornai-vos todos agora de vosso mau caminho e da maldade de vossas obras, e morareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais para sempre. E não andeis após deuses alheios, servindo-lhes e adorando-lhes, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não vos farei mal. Irmã Maria Luísa, eu sou venezuelana. E quando reflito sobre estes versos, eu entendo que Deus deu estas palavras ao povo de Jerusalém, de Israel, perdão, no Antigo Testamento, e agora temos o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu reflito, irmã, sobre o meu país. Isto é o que nós estamos vivendo pela desobediência ao nosso Deus e por termos ido para as ideologias, os falsos ídolos, para idolatrar pessoas até mesmo, não é? Políticos, e nós agora estamos vendo as consequências em nosso povo que está sofrendo grandemente. E não somente os que estão dentro, senão também os que temos saído da Venezuela. E, afortunadamente, há pouco tempo de chegar aqui na Argentina, e eu agradeço a este país por nos receber. Eu conheci esta igreja, tenho 8 meses na igreja, e eu entendo que o propósito de Deus tem sido reorientar-me aqui, ou seja, na igreja, que eu me aproxime mais, que nos aproximemos mais dele. E eu estou na igreja de Córdoba, irmã. Eu a convido para que, por favor, nos acompanhe quando possa. E a minha pergunta é a seguinte, irmã. O que podemos fazer nós, os venezuelanos, e sobretudo os que estamos na igreja, para outra vez ter a misericórdia de Deus e que Venezuela seja um país novamente abençoado por Ele, que volte a paz para o meu país, para todos os venezuelanos, e que possamos nos reencontrar lá novamente. Obrigada pela sua resposta, irmã. Bem, irmão, obrigada.
orar. O que temos que fazer é orar e pedir a Deus. E também não vamos dizer que Deus está castigando, que castigou. Não vamos dizer nada dessas coisas. Tudo isso acontece para que as pessoas tenham experiências, para que as pessoas aprendam muitas coisas, tanto os que estão dentro como de fora, para meditar, para analisar. E isso pensar em Deus. Mas eu sei que Deus vai colocar a sua mão e vai estar restaurando novamente o país inteiro. E o país vai ser, digamos que o Senhor vai estar restaurando e colocando tudo na ordem. Porque lá em Venezuela, na Venezuela inteira, em todos os estados está a igreja. A igreja do Senhor na Venezuela é grande. E eu creio que Deus tem escutado as orações de todos os irmãos lá e de todos os que temos orado. E eu sei que o Senhor tudo vai colocar na ordem. E tudo que Ele permite, o permite para que nós aprendamos, para que amadureçamos e abramos os nossos olhos e compreendamos e entendamos mais todas as coisas sobre a vida, o mundo, as pessoas, tantas coisas que nós precisamos aprender, conhecer, saber para, da mesma forma, também nós tomarmos decisões e termos os nossos próprios critérios das coisas. Então há um dito que as pessoas dizem: não há mal que por bem não venha. E eu creio que haverá bênção e triunfo no futuro. Bem, continuemos adiante. Seguimos, sim. Bem-vinda na Argentina e que Deus a abençoe. Eu sou da igreja de São Fernando. E, se a senhora me permite, gostaria de ler em Marcos 10, versos 13 ao 15. Marcos 10, do verso 13 ao 15. Sim. Bem, alguns traziam crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Quando Jesus viu isso, indignou-se e disse-lhes: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque dos que são como estas é o reino de Deus. Bem, irmã, minha pergunta é: sendo as crianças livres de pecado por estar recém se abrindo ao mundo, e sendo eles exemplo de pureza de coração que deveríamos ter se quiséssemos entrar ao reino dos céus, que consolo há naquelas crianças que sofrem tormentos tais como estupros ou torturas? Qual poderia ser a razão pela que Deus permita que essas crianças sofram esses tormentos? Pode até essas crianças estarem padecendo por culpa da sua família? São, acaso, eles usados por Deus para ensinar-nos a misericórdia e a compaixão? Deus lhes tem um lugar especial ao seu lado por tais padecimentos? Muito obrigada. Bem, quando o Senhor dizia aos discípulos: deixai que as crianças venham a mim, era que Ele estava vendo nas crianças os seus coraçãozinhos, o seu coraçãozinho sincero, puro, inocente, sem malícia, sem maldade, sem pecado. Era esse coraçãozinho que Ele via. Nós vemos que desde que Deus fez Adão, vamos dizer assim, a humanidade tem sofrido. Os homens têm sofrido, as mulheres têm sofrido, todas as idades têm sofrido o tempo todo, em qualquer idade. Isso não é somente agora que nós vemos esses sofrimentos, Deus o tem permitido. A carne, a nossa matéria, a nossa carne sempre tem estado exposta a sofrimentos. Mas isso sim, como nós temos um inimigo, que desde lá do Éden, desde que Deus fez Adão, está esse inimigo em plenitude. Esse inimigo é quem tem se encarregado de fazer coisas ruins e danos e sofrimento a todos os seres, desde as crianças até os anciãos e para frente. Todo tipo de idade, esse inimigo é quem tem ficado fazendo coisas ruins. Para o quê? Para que o homem fale mal de Deus, rejeite a Deus, não creia, nem confie, nem louve a Deus. É essa a finalidade do nosso inimigo, fazer tudo isso, fazer esses danos para que nós, os humanos, não acreditemos nem busquemos a Deus, senão sejamos pessoas sem Deus e sem esperança, e melhor fazendo as obras do inimigo. Isso, sim,
temos sido perseguidos por esse nosso inimigo e com ele é que estamos lutando constantemente e com ele é que temos que lutar. E quando as crianças estão sofrendo, quando as crianças sofrem as doenças ou os estupros, os maus tratos, nós ficamos com muita dor. Mas até onde possamos ajudar, vamos ajudar e orar por eles, vamos orar. Mas do restante já o Senhor tenha misericórdia. Mas nós não vamos questionar ao Senhor, por quê? Então o Senhor Jesus, quando disse, deixem que as crianças venham até mim, porque eu quero que todos vocês tenham um coração de criança. E qual é o coração de uma criança? O coração de uma criança é que a criança não humilha ninguém. A criança não é orgulhosa, a criança não é invejosa, a criança não tem malícia nem maldade no seu coração. Olhem que uma criança fica brava com a outra e demora alguns segundos bravos e depois voltam e começam a brincar juntos de novo, não é? É o que observamos das crianças, verdade? Que eles brigam ou choram, o outro deu um soco no outro e no final, no momento outro, eles já estão brincando como se nada tivesse acontecido. Esse é o coração de uma criança, ele não guarda rancores, nem ódios, nem é malicioso para fazer maldade a alguém, nem é mentiroso para enganar ninguém. É isso que é uma criança, é o coração de uma criança. E o Senhor Jesus disse, eu quero que vocês tenham um coração de criança, que tenham a maturidade para agir, mas que o coração seja como o de uma criança, nada de rancores, nem de ódios, nem de invejas contra ninguém, nem malícias, nem ambições, nem cobiças, nada dessas coisas, senão como o coração de uma criança. É isso. E é isso que nós aqui ensinamos sempre e queremos ser com um coração de criança, mas não para agir, senão contra a maldade. Mas isso sim, muito maturos na nossa forma de raciocinar, de pensar, de fazer as coisas bem. É isso que o Senhor quer. Vamos continuar com outra pergunta? Oi, boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda à Argentina e que Deus a abençoe. Sim, irmão. É uma promessa cumprida que estaria diante da senhora lhe fazendo esta pergunta. Eu venho da obra de Rosário e os irmãos a amam muito no Senhor. E para mim, a senhora é uma mãe espiritual porque você nos dá a comida tão deliciosa e nos ensina a dar os primeiros passos e a caminhar neste caminho tão formoso. Obrigada pelo seu trabalho, irmã. Obrigada, irmão. A minha pergunta está em Atos 8, verso 39 e 40. Atos, capítulo 8, do verso 39 ao 40. Sim. E quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não o viu mais, pois seguia seu caminho, regozijando-se. Mas Felipe achou-se em Azoto, e, passando além, evangelizava em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nestes versos, diz que Filipe foi levado pelo Espírito para que pregasse ao etíope. E depois que ele pregou e batizou ele, diz a Bíblia que ele foi arrebatado pelo Senhor. E o eunuco nunca mais o viu. E depois ele se achou na cidade de Azoto e pregou o evangelho. A minha pergunta, irmã, é: como foi essa experiência? Foi literal que o Senhor o levou fisicamente de um lugar ao outro? Ou foi uma visão? Já que diz que o eunuco não o viu mais e que Felipe se achou em Azoto. Bem, simplesmente Felipe foi lá, porque depois que ele fez, vamos dizer assim, o milagre de lhe ensinar, de lhe dar a explicação bíblica, porque ele ia lendo Isaías e ele lhe falou, lhe ensinou, lhe deu a explicação. E depois que lhe deu a explicação, ele falou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ele lhe disse, eu creio, e disse que aí tinham águas e eles desceram e o Felipe começa e batiza o eunuco.
Mas acontece que naqueles lugares onde eles estavam, no deserto, lugares sozinhos, e parece que as pessoas costumavam fazer convites à sua casa, à sua moradia. Venha comigo para comer, para fazer um banquete, para lhe fazer um convite de comida. Era um costume. E aqui, como ele não estava interessado em que o eunuco lhe devolvesse o favor, lhe devolver o favor era convidá-lo à sua casa, até lhe hospedar, porque era o que eles costumavam, hospedar as pessoas e dar roupa e lavar os pés e convidá-la para um grande jantar, uma grande comida. E por isso disse que o Espírito Santo melhor lhe revelou a Filipe e lhe disse: vá. Segue o seu caminho, não se detenha com este homem e o deixa. Já você fez o que tinha que fazer, já não tem que ir com ele, na casa dele, na sua moradia. Então lhe diz, segue o teu caminho. Ao seguir o seu caminho, então o outro já não voltou a o ver. É isso, não é que ele foi voando ou que ele sumiu num turbalhão. Simplesmente ele continuou pelo seu caminho e não quis ficar com ele. E quando ele já viu que o outro tinha sumido da sua vista, cada um seguiu o seu caminho. E o outro foi caminhando até que chegou naquele povoado, naquela cidade. Então aí diz que ele chegou e se achou numa cidade chamada Azoto. E aí já então ele começou a anunciar o evangelho e fazer milagres e com certeza faria o mesmo. O Senhor lhe dizia, não fiques aqui. Faz o milagre, anuncia e vai embora. Vai embora, tens que sair deste lugar. Era isso que o Senhor lhes ensinava. E por isso o Senhor Jesus, quando mandou, diz que ele enviou a 70, de 2 em 2, em duplos. E lhes disse, vão por toda a Judeia, entrem nas casas, anunciem o evangelho, curem os doentes, façam tudo o que tem que fazer. E pelo caminho, não fiquem cumprimentando ninguém. Não sei se vocês terão lido aquilo que o Senhor lhes disse, não parem para cumprimentar ninguém. Ninguém. Por quê? Porque era que se encontrar com alguém no caminho, como era o deserto, aí precisa-se de comida, de bebida, e se precisa de atenção das pessoas. As pessoas eram hospitaleiras, porque era esse o costume. E se eles se encontravam com alguém no caminho, eles começavam primeiro com um cumprimento que demorava 20 minutos, o cumprimento entre eles. Não é como hoje que nós dizemos oi, oi, e vão embora. Era 20 minutos mais ou menos que eles demoravam se cumprimentando. E depois do cumprimento, de onde você vem, para onde você vai? Você tem sede? Você tem fome? Venha na minha casa, eu convido, coma, beba e continue o seu caminho. Então o Senhor lhes disse aos 70 que iam em duplas, que iam evangelizar na cidade, ele lhes disse, no caminho não cumprimentem ninguém. Não parem, continuem o seu caminho. Foi isso que este profeta fez. Ele fez isso. Ele não parou a esperar que o eunuco lhe fizesse um grande convite por ter lhe feito estes milagres, por ter estado com ele, senão que ele foi embora. Ele foi pelo seu caminho. Foi isso que aconteceu, irmãos. É assim que nós devemos colocar lógica nos assuntos, nas coisas, porque, como eu lhes disse, a Bíblia é uma síntese do que Deus, um resumo do que Deus fez. Todas as coisas que Deus quer que o homem saiba, não está tudo escrito. Ele resume, mais ou menos, para que nós possamos entender, compreender. É por isso que, às vezes, é bom também nos informarmos da parte histórica e cultural da antiguidade, para que possamos entender melhor e vamos compreendendo melhor como eram os assuntos. Porque há muitas coisas que nós não compreendemos e nos dizemos, mas por que eles lavavam os pés? Por que eles tinham que lavar os pés? É que as pessoas naquela época caminhavam por aqueles desertos e caminhavam dias inteiros caminhando. Quando chegavam numa casa, tinha que ter para eles água para que eles lavassem os pés e se esfriassem os pés, porque os pés estariam inflamados da caminhada e do tempo também.
Então, Deus, naquela época, ensinava que as pessoas fossem hospitaleiras, que fossem misericordiosas e que dessem de comer às pessoas, não é? Hoje em dia, isso tem acabado, não é? Nas cidades, em tudo acabou isso de ser hospitaleiros, de estar convidando as pessoas e ter ela como hóspede, e dar comida e dar vestes para ela. Tudo isso acabou por quê? Porque as cidades estão modernas, a tecnologia, a ciência, tudo avançou. Também avançou a maldade, o pecado e as pessoas, por desconfiança, não vão colocar ninguém na sua casa porque podem colocar um ladrão dentro de casa, não é? Então, eles vão ter problemas. Colocam um ladrão, um estuprador. Então, já as pessoas dizem: ninguém vai entrar na minha casa. É isso, mas na antiguidade não era assim. Bem, hoje dizemos que triste, que pena, mas nós hoje estamos conformes com a nossa forma de viver. Foi isso que aconteceu, era isso que acontecia naquela época. Foi isso que aconteceu com este senhor, que ele foi embora e que não quis já nada. Este Felipe foi embora e chegou no povoado pregar, mas ele não foi voando, senão caminhando de um jeito normal. Seguimos adiante. Seguimos adiante. Boa noite, irmã Maria Luísa. Lhe damos as boas-vindas aqui na Argentina. A senhora e a sua comitiva. Eu venho da obra de Arroio Seco. A minha pergunta está baseada em Efésios 6, do 1 ao 4. Efésios. Em Efésios, capítulo 6, verso 4, disse 1 ao 4. Do 6, do 1 ao 4. Pode ler, irmã. Obrigada, irmã. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmã, no meio da igreja, eu tenho aprendido que a maior educação para os nossos filhos é o bom exemplo no meio do lar, que nasce primeiramente no amor, a entrega, a sinceridade e a disposição para com o nosso Deus. Mas, em oportunidades, tem atitudes neles de rebeldia. Eles, até mesmo indo na igreja, muitas vezes ficam incomodados e não percebemos mudanças, a tal ponto que quando queremos corrigir eles, eles se enchem de ira e nos dizem que não devemos corrigi-los e que nós somos maus por fazer isso. Irmã, a minha pergunta está no verso 6, 4. O que é provocar os nossos filhos? E até onde é o limite como pai para corrigi-los adequadamente, entendendo que não devemos dar castigos físicos e não sobrepassarmos para que eles não virem mais rebeldes? Sim, é que há dois tipos de teimosias e de rebeldias nos filhos em uma família. Porque levemos em consideração que há crianças ou jovens que têm espíritos maus. Eles têm espíritos, têm demônios no seu corpo de teimosia, de rebeldia, de desobediência, de raivas, de ficarem bravos. Estão esses espíritos nesse jovem, ou nesse menino, ou nesse pré-adolescente. E ele vira desse jeito, então os pais, a irmã me diz que não consegue corrigi-los, não sei qual será a forma de corrigir. Eu penso que a forma de corrigir é quando nós dizemos a eles: não faça isso, não faça tal coisa. É isso que eu imagino que será a forma de corrigir. Porque hoje, bem, já não se corrige com vara, com castigos físicos, como faziam na antiguidade os ancestrais. Eles castigavam fisicamente. Até mesmo aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, nós lemos que aos filhos os castigavam fisicamente com varas, com chicotes e outros castigos. Também os apedrejavam. Faziam muitas coisas para castigar os filhos na antiguidade. Nós vemos como no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo tem vindo para mudar tantas coisas e para nos ensinar tantas coisas. E o Espírito Santo é quem tem nos ensinado que já não temos que castigar fisicamente aos nossos filhos para corrigi-los. O Espírito Santo tem sido encarregado disso. Por quê? Porque ele disse: levem eles na igreja, orem por eles, imponham mãos
para que seja tirado dele esse espírito de rebeldia, de teimosidade, de desobediência, de raivas, de briga, de falta de respeito, de falta de educação. Então, para que esse espírito seja tirado dele, imponha mãos nele. Então, olhem a misericórdia do Senhor. Isso é uma misericórdia de Deus também. E agradecemos ao Senhor por isso, que o Senhor tem nos ensinado, que Ele tem nos ensinado que o inimigo, o diabo, está no meio, com todos os demônios ou com todos esses espíritos maus, trabalhando nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos jovens. E é por isso que os pais sofrem com estas crianças desobedientes, rebeldes, teimosos, que não querem se submeter porque estão escravos dos espíritos maus. Aos pais que vêm à igreja e que têm filhos desta forma, que são desse jeito, teimosos, rebeldes, desobedientes, é bom que os tragam na igreja para que imponham mãos neles, para que repreendam esses espíritos e o Senhor faça o milagre, os liberte, então já vai ter crianças normais. Mas então há alguns pais que dizem, não, é que meu filho não quer ir na igreja e eu não posso forçá-lo. E você tem toda a razão, porque não pode forçá-lo porque ele não quer vir na igreja. Já um jovem de 12, 13 anos já não quer, já não pode ser forçado e diz, não, não vou e pronto. Então, em casa, na sua morada, os pais, se vocês vêm na igreja, imponham mãos nele na casa e peçam a Deus que o liberte desses espíritos maus. E se eles obedecem de vir na igreja, então que sejam impostas as mãos neles, e também os que profetizam, as pessoas que profetizam, que lhes deem profecia, porque isso vai ajudar eles muito. A profecia ajuda porque o Espírito Santo quem fala. Então Deus começa também a libertar esse jovenzinho, essa jovenzinha, e os liberta, e desta forma os pais vão ter descanso também com seus filhos, alívio. Há que fazer as coisas sabiamente. Então, alguns pais de família me dizem, não, é que meus filhos não querem voltar na igreja, e eles não querem ir na igreja, e um está fazendo drogas, e outro quer estar na rua com vícios, e eles não querem se submeter. Então, não vem na igreja. Então, eu lhe digo, você ore a Deus. E como eles estão na sua casa ainda, imponha mãos neles e peça a Deus que tenha misericórdia deles. E com seus filhos, não comece a brigar tanto com eles e dizer tantas coisas, a fazer que eles fiquem mais com raiva. Senão, diga para eles, lembre-se que existe um Deus e que Deus nos dá a felicidade. Deus nos dá a paz, Deus nos protege. Se lembre que lá fora no mundo há muitos perigos. Você quer estar em algum perigo? Então, quando você vai e saia no mundo, lembre-se de Deus. E lembre-se que há perigos e que pode acontecer alguma coisa ruim com você. Se lembre disso. Dessa forma, é como temos que falar com eles, sem raivas, senão somente fazê-los pensar e fazê-los que pensem que se vão fazer coisas desagradáveis, mas que já o pai e a mãe lhes disse, lá fora há muitos perigos. É perigoso que você caia na rede, nessa armadilha do inimigo. Mas, como eu disse de boa forma, isso vai ficar na consciência deles. É o único que os pais podem fazer. E clamar a Deus e pedir a Deus. É a única solução. Bem, seguimos. Oi, irmã. Boa tarde. Que o Senhor abençoe. Receba uma saudação cordial da Igreja de Mendoza. Esta é a terceira vez que eu consigo presenciar um estudo bíblico em 4 anos que eu levo na igreja. E cada vez que eu vejo mais formosa, mais radiante. Obrigada. O amor de Deus. A glória para o Senhor. O amor de Deus. Irmã, eu tenho uma pergunta no livro de Isaías, capítulo 45, nos versos 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Sim, pode ler, irmão. Bem, irmã. Para que se saiba desde o nascimento do sol e até onde se põe,
que não há mais que eu. Eu sou o Senhor, e ninguém mais do que eu, que formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio a adversidade. Eu, o Senhor, sou quem faz tudo isso. Irmã, a minha pergunta está: qual é a relação que tem a luz com a paz e as trevas com a adversidade? Essa é a minha pergunta, irmã. Sim, o Senhor aqui estava falando ao Ciro, o rei da Pérsia. Ciro, o rei da Pérsia, não era israelita, não era judeu. Ele era um pagão ou estrangeiro. E Deus usou o Ciro para que ele permitisse que o remanescente do Senhor, que nós falamos aqui de um remanescente, o remanescente do Senhor estava na Babilônia, vivendo por 70 anos. E já tinham se cumprido os 70 anos de morar lá o remanescente quando Deus disse: vou tirar o meu povo, vou tirá-los daqui da Babilônia e vou enviá-los novamente a Jerusalém, para que voltem a morar na cidade. Porque Deus, durante esses 70 anos que eles moraram na Babilônia, Ele tinha mandado destruir Jerusalém. E a cidade foi destruída, e o templo que Salomão tinha construído também foi destruído, queimada a casa do Senhor. Então não tinha nada em Jerusalém. Então Deus, 70 anos depois, quem estava governando a Babilônia era o Ciro. E ele era o encarregado naquela época. E Deus colocou no coração de Ciro que permitisse que o remanescente voltasse para Jerusalém, porque eles viviam como escravos na Babilônia. Eles não podiam ter direitos, nem tinham vontade, nem podiam dizer: eu vou sair da cidade, eu vou entrar. Não, eles eram escravos completamente. Ninguém dava permissão para sair da Babilônia. Então Ciro permitiu que fossem para Jerusalém, habitar novamente na Jerusalém, e por isso Deus teve misericórdia, ou teve com bons olhos com Ciro. E por isso Deus fala de Ciro, ele diz: o meu ungido, que no que eu te mandar, te mandarei. Então disse aqui no verso 1, diz: assim disse o Senhor. Em Isaías 45, verso 1 diz: assim disse o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ao qual eu tomei por sua mão direita para sujeitar nações diante dele e soltar os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Então esse Ciro existiu fisicamente, mas também Deus estava falando simbolicamente, porque Ciro estava representando um personagem. E é por isso que Deus parece que se dirigia, falava com esse personagem. Então, no verso 2, vamos ver quem ele estava se dirigindo. Diz no verso 2: eu irei diante de ti, lhe diz Deus, a Ciro, e endireitarei os lugares tortos, quebrantarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e os segredos muito guardados, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Aqui está dizendo que ele nunca conheceu a Deus. E diz: por isso já lhe diz: eu sou o Senhor. Lhe diz a Ciro: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, diz. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Bem, era verdade, porque Ciro não era judeu. O 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e até onde se põe, que não há mais que eu. Então Deus estava destacando o seu nome, o seu poder, a sua presença. Diz: eu sou o Senhor e ninguém mais do que eu. E no verso 7, então, Deus continua falando dele, falando do seu poder, da sua existência. Então lhe diz Deus: eu que formo a luz e crio as trevas. Está dizendo: eu faço a luz e as trevas. Eu faço a vida e eu faço a morte. É isso que Deus estava destacando. Que Deus tudo fez. O bem e o mal foram feitos por Deus. A vida e a morte foram feitos por Deus. Deus quem fez a doença e Deus quem fez as curas.
É o que ele está destacando, que tudo é feito pela mão de Deus. É por isso que aqui diz que formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio a diversidade. A guerra está dizendo: eu sou o Senhor o que faz o quê? Tudo isso. Diz que tudo está nas mãos dele. Está dizendo Deus a este personagem, está lhe dizendo: me conheça. Apreende a conhecer quem eu sou, que tudo eu faço. Então as pessoas às vezes pensam que o mal é feito pelo diabo. E não. Deus quem fez tudo. Só que o diabo começou a usar de forma errada tudo o que era ruim e negativo. O diabo começou a usar de forma errada para ir contra Deus. Mas Deus foi o criador de todas as coisas. E disse Deus: e quem tem um coração bom, justo, disposto para mim, fará tudo o que é bom. Fará as coisas melhor. Mas os desobedientes, os rebeldes e os teimosos, então tudo ruim eles vão fazer. Aquilo de ruim que eu criei, esses teimosos farão. É por isso que nós escolhemos o melhor caminho, do bonito que Deus fez. É aí onde queremos estar. Glória ao Senhor. Seguimos adiante, seguimos adiante. Boa tarde, irmã. O Senhor abençoe grandemente. Eu agradeço a Deus muito por esta bênção tão formosa de que a senhora esteja em nosso país. Bem-vinda à Argentina, irmã. Em nome de todos os meus compatriotas, de todos os meus irmãos que os amam em Cristo. E muito obrigada, irmã, por essa dedicação que a senhora tem para com o Senhor. Irmã, eu vou lhe fazer uma pergunta que está em João 18, 28. Em João 18, 28. Sim, irmã, pode ler. Levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era madrugada e eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poder comer a Páscoa. A minha pergunta é, irmã, de que não tinham eles que se contaminar? Porque também, hoje em dia, os crentes nos contaminamos. Por exemplo, nós, na vida diária, visitamos as famílias ou as amizades em reuniões e muitas vezes podemos perceber que alguns deles assistem a bruxos, a feiticeiros e aquelas coisas que o Senhor não gosta. Irmã, a senhora poderia me ensinar, poderia nos ensinar a todos, se nós, os crentes, nos contaminamos indo naqueles lugares visitar a nossa família ou amizades? Sim, irmã. Você leu aqui o verso, qual foi? João 18, 28. O 28 que diz: levaram Jesus de casa de Caifás ao pretório. Eram lugares que não eram lugares dos judeus, senão lugares dos gentios, daquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. E eles, os judeus, não entravam no pretório para não se contaminar, porque eles eram imundos. E os judeus, eles tinham sido escolhidos como povo de Deus e podiam se contaminar se eles entravam naquele lugar onde se reuniam as pessoas que eram imundas. Vamos dizer assim, os que não eram judeus, como era Caifás e todas as suas pessoas. Como eles não eram judeus e estavam reunidos num lugar, num salão, e eles não quiseram entrar aí porque então não poderiam comer a Páscoa do Senhor. Realmente, irmã, eles se cuidavam da contaminação, porque Deus tinha dito que eles não podiam entrar em qualquer lugar de idolatria pagão, porque eles se contaminavam fisicamente. Hoje em dia, a contaminação é espiritual. A nossa vida espiritual pode se contaminar. Não nossa vida física, senão a espiritual. Então a irmã fala que se hoje vamos em algum lugar onde praticam bruxarias, feitiçarias, e você vai estar lá naquele lugar, talvez participando
numa comida, num jantar. Sim, de algum convite para comer. E então aí as pessoas praticam essas coisas. Contamina-se a sua vida espiritual realmente, porque você não tem nada que fazer lá. Mas hoje também nós temos que o mundo festeja muitas festas. O mundo celebra, tem muitas tradições, religiões, crenças, culturas, não é? Práticas, rituais. Nós sabemos, cada país tem um ritual, um costume, uma cultura, uma crença, uma forma de viver, uma forma de fazer, usar das coisas, da comida, das bebidas, ou da idolatria, ou de adorar um Deus, ou de acreditar num Deus, ou num ídolo, ou num santo, ou numa santa. Cada país tem certos costumes. É por isso do que eu conheço alguns países. Alguns países veneram ao diabo. Em alguns países, geralmente, muitos veneram ao diabo. Dão a honra ao diabo e fazem sacrifícios para honrar ao diabo. Sacrificam crianças e sacrificam mulheres virgens para honrar ao diabo. Isso fazem em muitos países. Também em muitos países veneram a morte. Então fazem uma festa à morte. Em outros, honram aos mortos, as pessoas que morrem. Então começam a honrar e acreditar nos mortos e levam para eles comida e todo ano fazem uma festa, uma celebração. Fazem algumas comidas especiais para os mortos e vão ao cemitério e levam comida para os mortos e depois as pessoas se regozijam na sua casa comendo aquela comida porque foi que fizeram para os mortos. E isso fazem. Se você, conhecendo as coisas de Deus, é convidado àquelas festas, àqueles banquetes, àquelas comidas, a sua vida espiritual vai se contaminar. Ninguém vai vê-lo lá, nem o conhece, nem sabem que você é da igreja, mas Deus sim. Então Deus vai tirar de você as suas bênçãos. Deus vai ver que você é uma pessoa sem convicção, que não tem acreditado, que não tem segurança nem firmeza no Senhor e que está contaminando-se com as pessoas pagãs, porque é isso que se chama paganismo. A idolatria, as crenças e todas aquelas tradições, vamos chamar isso de paganismo. E então, você está se contaminando a sua vida espiritual com aquilo porque Deus está lhe olhando. Também há pessoas que, na antiguidade, alguns tivemos uma religião tradicional, não é? Na antiguidade, que praticava-se isso, e lá também vemos a idolatria. Vemos também tantas tradições e tantas crenças e agouros, costumes, agouros e coisas que não servem, que não temos que fazê-las. E Deus fica bravo por tudo aquilo. E nós estamos aí envolvidos, contaminando a nossa vida espiritual também. Como é, por exemplo, a celebração ou a festa da Semana da Páscoa. Isso é uma idolatria. A Semana da Páscoa é uma idolatria. Apresentam estátuas, apresentam pinturas, quadros, apresentam figuras dizendo que é Deus. E aqui na Bíblia, quando nós lemos aqui a Bíblia, em Êxodo 20, diz Deus: comigo não façam imagens nem estátuas. Comigo não façam figura nenhuma que esteja no céu, na terra, nas águas, dizendo que é Deus. Comigo não façam isso. Eu sou um Deus em espírito, disse o Senhor aí na Bíblia. Então Deus o proibiu isso, está escrito na Bíblia. É por isso que na Semana da Páscoa, mesmo que mudem o nome das estátuas, dos quadros, das figuras, dizendo que é Deus, isso se chama idolatria. E nós, então, estamos nos contaminando também naquele dia, porque fazem certas festas, rituais e certas coisas nas quais nós estamos envolvidos. Aí estamos o quê? Contaminando a nossa vida espiritual.
No final do ano, o 24 de dezembro, o que celebra o paganismo no 24 de dezembro? O nascimento de Deus. Como é possível que nós vamos acreditar que Deus nasceu se Deus não teve começo? Deus não teve começo nem vai ter fim. E como é possível que nós vamos faltar o respeito ao nosso Deus dizendo que o 24 de dezembro nasceu o menino Deus? Isso é uma falta de respeito, uma falta de conhecimento, falta de ler a Bíblia. Nisso nos contaminamos. Então, vocês, quando sabem que o dia 24 as pessoas fazem comidas especiais, não é? Fazem um jantar especial porque é o 24, então convidam as pessoas, que a família deles. Então, eu, que sou uma conhecedora de Deus, que eu já sei que Deus é Espírito e que eu não posso olhar nada físico nem material para dizer que é Deus, então eu vou lá na comida, no jantar com essa família, festejar o nascimento do menino Deus. Então a minha vida espiritual está se contaminando, porque as pessoas sabem quem eu sou e dizem, olha esta que prega e olha ela aqui. Isso eles falam. E depois Deus, o que dirá de mim? É isso? Então nos contaminamos. Há muitos dias de festividade religiosa, os quais nós não devemos estar nos contaminando. Fugimos disso. Nós vamos para outro lugar, fazemos outra coisa. Ninguém está morrendo de fome, porque você não vai morrer de fome só por uma comida que estão fazendo, porque diz, ai não, mas é que eu não vou lá festejar aquilo porque não acredito, mas é que a comida é tão boa, é que o jantar que fazem é tão delicioso, é que aquele peru é tão delicioso, ou aquele bacalhau, ou o que? Aquele panetone, não sei, sobremesas, tortas, bolos, o pão de morto. É que se vocês vissem que há pessoas que dizem, aquele pão de morto eu tenho que comer porque é uma delícia. Por que não come pão do morto qualquer dia do ano? Porque você não vai e prepara e tira o nome de pão de morto, não é? E coma, se é que você tem muita vontade de comer em outra época, outra data, coma peru. Não precisa ser no dia da festa do santo ou da santa, porque aquele dia você vai se contaminar. Então, sejamos sábios e entendidos. Essa é a contaminação espiritual. Porque nós estamos participando de todas aquelas tradições das pessoas e crenças das pessoas. E a comida dos mortos e as idas e vindas ao cemitério, a comer, e os banquetes, e a comida que fazem aos santos e às santas. O que diremos das tribos indígenas? Que há muitas tribos indígenas ao nível mundial e que eles também têm as suas tradições, as suas crenças, porque eles não tinham a Deus. Pelo seu isolamento de vida que eles tinham, não tinha civilização. Então, eles formaram os seus deuses, formaram as suas crenças até o dia de hoje. Que já alguns têm a oportunidade de conhecer o Evangelho do Senhor, de conhecer a Palavra de Deus, e eles estão mudando já a sua forma de pensar e de agir. Então, irmãos, é por isso que olhem a tarefa que nós temos, o trabalho que nós temos de evangelização, de evangelizar e ensinar a todas as pessoas que abram os olhos, que não sejam mais cegos e ignorantes, senão que abram seus olhos à realidade, à verdade de Deus, para que sejam livres, para que tenham paz, para que tenham felicidade. É esse o trabalho que nós temos que fazer, porque isso se chama uma escravidão. As pessoas vivem escravas das suas crenças, dos rituais, escravas das bruxarias e feiticerias, escravas dos agouros, dos costumes, dos agouros, das cores, que os cheiros, que os sabores, que tantas coisas que as pessoas vivem nesses agouros, nessas crenças, nesses costumes, vivem escravizadas daquilo. É isso que nós chamamos de viver escravos do diabo. Ser escravos do diabo. Então nós não temos que participar. Mesmo que seja a nossa família, a minha família deve saber que eu estou indo numa igreja, que eu estou lendo a Bíblia e que eu estou acreditando num Deus que fala e que eu já tenho mudado de opinião e que eu não estou com eles. A minha família tem que me respeitar, porque se eu vou respeitar eles, eles têm que me respeitar. Eles não têm por que me criticar.
E eu não vou ir porque, o que dirá minha família? Não. E eu não vou ir porque, aqui a comida é muito deliciosa. Não, se eu não estou morrendo de fome, então eu também consigo preparar uma comida deliciosa na minha casa e comer ela. Então, isso é o que acontece às vezes com as pessoas que, por um pão, vendem a bênção de Deus. Ah, não, pelo pão do morto. Vendeu a bênção de Deus e contaminou a sua vida espiritual. E Deus não se agrada disso. Mas como tem que comer o pão de morto, isso que eu não sei em outros países, quais outros preparativos e preparações e alimentos fazem aos deuses e às estátuas. Nós lemos aqui na Bíblia que as nações que estavam perto do povo de Israel faziam bolos para a rainha do céu, que era Astarote, a deusa Astarote. E lhe faziam uns bolos de passas, eu não me lembro que mais ingredientes, e então depois que faziam os bolos, apresentavam a deusa, faziam um ritual, e depois todos distribuíam o bolo e todos comiam o bolo. Isso narra a Bíblia. E hoje em dia é a mesma coisa, as pessoas. Todos fazem isso. As pessoas que não conhecem a Deus fazem todas essas coisas. Dão comida àqueles ídolos, oferecem comida àqueles deuses, àquelas estátuas, às crenças. Fazem essa comida especial para aquele dia. Não nos contaminemos a nossa vida espiritual porque Deus está nos olhando. Você não diga, é que eu vou na casa da minha família que mora em tal povoado, tal cidade longe, lá a igreja não está. Lá ninguém me conhece, então posso participar e festejar porque ninguém me conhece. Como que ninguém o conhece se Deus está olhando? Deus está olhando que você não tem convicção. Então Deus o que faz? Tira suas bênçãos. Estagna a sua vida espiritual. E se você tinha petições e anseios, Deus atrasa tudo. Por quê? Por não ter o quê? Convicção, segurança, fé no Senhor, confiança no Senhor. Primeiro Deus. Primeiro Deus que as nossas vontades pessoais. Bem, assim, vamos agradecer ao nosso Deus no dia de hoje. Agradecemos ao Senhor por este tempo que estivemos aqui meditando nele, falando dele. Falar de Deus é o mais formoso da vida. Falar de todos os milagres que Deus faz, nos deleitamos, regozijamos no poder de Deus, nos regozijamos no poder do Senhor. O que Ele faz conosco é algo maravilhoso, é algo que não tem palavras como expressar diante dEle o que Ele é, o que Ele merece. Então, agradecemos ao Senhor hoje e eu sei que Deus tem estado contente com todos nós, porque Ele tem visto os nossos corações. Agradecemos ao nosso Deus. Vamos estar, antes de orar, vamos cantar um coro ao Senhor. Antes de orar, vamos cantar ao Senhor o coro. Que maravilha! Que maravilha que Cristo me achou, me escolheu, me nomeou, me fez promessas. E aqui estamos diante do Senhor. Esse coro é o 137. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito Deus, poderoso Senhor. Vamos orar ao Senhor todos y le vamos a dar e vamos gracias agradecer al ao Senhor y alabemos e al Señor. louvemos ao Senhor. Démosle Demos liberdade ao Santo en Espírito el día de Santo no hoy. dia de hoje. Bendito Dios, poderoso Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta fiesta, porque hemos estado aquí delante de tu presencia. Aquí delante de tu presencia, disfrutando, gozando
del poder de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. De ver, Señor, como tú has estado observando paso a paso todos nuestros movimientos, todo nuestro sentir. Y tú has visto nuestro corazón, cómo se ha regocijado contigo, mi Señor. Nuestra alma está feliz, alegres por estar aquí, mi Señor, por haber sacado este tiempo para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para hablar de la doctrina y hablar de todas las maravillas que tú has hecho y de todo lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, en medio de tu congregación. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros, por poner tu mirada en todos los lugares, en todos estos países, porque todos estos países, aunque seamos pocos, hay una congregación que tienen un corazón para ti. Y yo sé, mi Señor, que por causa de estos corazones poquitos en cada país, en cada ciudad, yo sé que tú vas a tener misericordia del país, de las ciudades, de los gobernantes, mi Señor, y que tú nos vas a ayudar para que todo esté marchando bien, para que podamos nosotros tener esa libertad de buscarte, de adorarte, de agradarte, de hacer tu voluntad, de honrarte, mi Señor, con toda libertad, sin que nadie nos prohíba, Señor. Gracias, eterno Dios, gracias, mi Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Gracias porque tú ves, Señor, lo que nos hace falta, lo que necesitamos, y tú nos miras a cada uno de nosotros, mi Señor, y estás viendo en los hermanos y en las hermanas que están enfermos, los que están enfermos el día de hoy, los que están enfermos en sus casas o en el hospital, todos aquellos que necesitan de ti, necesitan tu misericordia, tu amor, necesitan tu sanidad, que tú hagas, Señor, sanidades, que tú libertes, que tú quites todas esas enfermedades incurables, que quites todos esos espíritus malos, todos esos demonios, todas esas brujerías y hechicerías que han estado en los cuerpos de muchas personas, haciendo mal, haciendo daño, haciendo sufrir. Señor, liberta a los cautivos, Señor. Liberta a los cautivos. Limpia cada corazón y cada vida. Limpia, mi Señor, a cada persona. Liberta, Señor. Rompe las cadenas. Corta las ataduras, las ligaduras del enemigo. Da sanidad, Señor. Da sanidad y libertad. Dales bendición. Prospera en su camino, mi Señor, a cada uno. Mira sus peticiones. Mira sus anhelos. Mira lo que ellos anhelan en su corazón. Concede las peticiones del corazón. Concede los anhelos, Señor. Y extiende tu mano poderosa sobre cada uno. Sobre todos aquellos que nos van a ver en el video. También, Señor, ellos necesitan de ti. Cada vez que ellos vean el video, mi Señor, tú, mi Señor, tu poder y tu mano poderosa sea dándole la bendición, dándole la libertad y la sanidad, dándole la felicidad y la paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, eterno Dios, poderoso Señor. Bendito para siempre, bendito por los siglos de los siglos, Señor. Alabado y glorificado tu nombre. Envía los dones espirituales, envía el poder del Espíritu Santo y dale, Señor, a ellos el bautismo con el Espíritu Santo. Dales dones espirituales, Señor, para que ellos reciban el poder de lo alto, para que ellos reciban el Espíritu Santo. Quita impedimentos, estorbos y tropiezos. Quita toda dificultad, mi Señor. Dales alegría, dales gozo. Ayuda a solucionar los conflictos familiares. Mira los divorcios. Mira las familias divididas. Los problemas, las incomprensiones entre la familia.
Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y bendice los hogares, bendice a los padres de familia, bendice a sus hijos, bendice a sus familiares, Señor, a todos aquellos que están iniciando en tu camino, a aquellos que ya llevan un tiempo en la iglesia. Extiende tu mano para que ellos te sirvan, te sigan, para que ellos vivan bien, para que ellos disfruten la estabilidad emocional en sus vidas, en sus hogares, disfrutando con la presencia de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tus promesas. Glorioso Señor, glorificado tu nombre, bendito para siempre. Bendito sea el Rey de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Gracias, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Glorificado tu nombre, bendito para siempre, poderoso. Poderoso es el Rey de Israel, poderoso es el que vive para siempre. Santo, gracias. Bendición para todos, bendición para todos. Llévales con bien a sus hogares, guárdales en el viaje, protégeles en el viaje, llévales con bien. Bendice a todos, mi Señor. Gracias, Señor. Aún te pido que tú bendigas también a todos aquellos que han estado el día de hoy en la seguridad, en la vigilancia, guardando y vigilando este local. Te pido bendición para todos, que ellos sientan tu presencia, que sientan la presencia del Espíritu Santo, que sientan tu amor, tu valor. Gracias, Señor, por la alegría que tú das en cada corazón y en cada vida. Gracias, aleluya, gracias, Señor, gracias, aleluya, gracias, Cristo de la gloria, Cristo Santo, poderoso, Señor. Glorioso mi Señor, glorioso mi Señor, glorioso es el Rey, bendito sea nuestro Dios. Gracias, aleluya, poderoso Señor. Gracias te damos, Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Sí, Señor, Sim, Senhor, gloria a ti. glória a Ti. Cada dia, Senhor, viver com o nosso Deus é formoso. Obrigada, Senhor, no dia de hoje. Nos toma, Senhor. Nos leva com bem, nos guarda a todos, Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tu sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad
Gracias, Obrigada, Senhor. A honra e a glória para o nosso Deus neste dia. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs aqui da República da Argentina. E também aos irmãos e às irmãs que vão nos assistir no vídeo. Uma saudação para todos eles e vocês também, uma saudação para todos os que vão nos assistir no vídeo. Que o Senhor os abençoe. Que Deus os guarde. E eu sei que o Senhor a todos tem lhes dado uma grande bênção no dia de hoje. E a todos os que nos assistem no vídeo também. Todas as vezes que vocês assistam este vídeo, todas as vezes receberão bênção do Senhor. Muito obrigada e até mais. Até mais. Obrigada e Deus os abençoe. Obrigada.